Discurso direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas, às vezes, são. Discurso direto. A grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins. Gratos pela preferência que nos dá. O nosso convidado é o diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da Unesco, é secretário do programa MAB, Men and Biosfera, Homens e Biosfera da Unesco, e que integra as reservas da biosfera. Esteve recentemente na Ilha do Fogo, participou no segundo encontro da rede das reservas de biosfera da CPLP. Foi uma surpresa para si o desenrolar do segundo encontro? Obrigado pelo convite para poder partilhar um pouco sobre a Unesco e sobre as reservas da biosfera. Eu diria que não foi uma surpresa, aliás foi apenas a confirmação de muitas das questões que eu já tinha conhecimento por várias razões. Uma delas porque conheço bem Cabo Verde e conheço em particular a Ilha do Fogo e a Ilha do Maio, porque aqui há uns anos tive a oportunidade como profissional de poder ajudar Cabo Verde no desenvolvimento das candidaturas. Quis o destino que, passado uns anos, e estando agora numa posição na Unesco como diretor responsável pelo próprio programa MAB, Man and the Biosphere, e pela Rede Mundial de Reservas da Biosfera, tenha tido a oportunidade de voltar a Cabo Verde e de também dar conta de um outro processo, que é a rede CPLP-MAB, a rede de reservas da biosfera da CPLP, para a qual eu também contribuí e que até 2023, a data em que assumi funções na Unesco, eu estava a colaborar também com esse projeto. E foi para mim um grato prazer, sentir-me em casa e ter a oportunidade de ver efetivamente crescer uma criança para a qual demos o nosso contributo. E, sobretudo, ver a dois níveis. Uma dinâmica local muito interessante, um envolvimento, um engajamento e uma consciência do potencial e do processo que é o desenvolvimento de uma reserva da biosfera. E penso que iremos falar ao longo deste programa um pouco sobre isso, para que as pessoas também se possam perceber e participar e ter oportunidades de melhor compreender estes processos e o seu espaço neles. Mas, sobretudo, ver com muito agrado a disponibilidade de Cabo Verde enquanto país e das suas duas reservas da biosfera em também colaborarem na dinamização de redes, neste caso uma rede temática, que junta reservas da biosfera que estão distantes, desde o Brasil, para além de Cabo Verde, Portugal, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Moçambique e obviamente aguardamos que Angola e Timor-Leste também possam juntar-se à família dos países que têm reservas da biosfera. Uma agradável surpresa voltar e ver a dinâmica em curso. É biólogo de formação, digamos que se sentiu em casa tendo ajudado na formatação das candidaturas de Cabo Verde. Mas quando falamos de biosfera, estamos a querer dizer exatamente o quê? É isso que é importante que as pessoas percebam. Tradicionalmente, quando falamos na palavra reserva e biosfera, associamos a restrições, a parques, a áreas protegidas clássicas e, sobretudo, um foco na componente biodiversidade, ou seja, na natureza. Quando falamos em reserva da biosfera da Unesco, estamos a falar de algo que é muito mais do que isso. Estamos a falar de sítios que são sítios especiais, que são propostos pelos Estados-membros, neste caso pela República de Cabo Verde, que aceitam fazer parte de um programa que é o Homem e a Biosfera, o Man and the Biosphere, mas que são sítios que não procuram apenas a conservação da natureza no sentido estrito. São sítios onde a conservação da natureza deve ser considerada como um pilar do desenvolvimento socioeconómico. Ou seja, são sítios que procuram demonstrar que é possível, não só é possível, como é desejável e é fundamental, assegurar a conservação da natureza pelos serviços que essa conservação e que essa natureza promovem para o bem-estar e desenvolvimento socioeconómico ao nível das comunidades. Ora, estes sítios são sítios, sobretudo, de diálogo a nível local, a nível nacional e a nível internacional, que promovem com que o sector privado, a administração pública, a academia, as escolas, o cidadão, as empresas, todas possam ter um espaço para poder concertar e equacionar modelos de desenvolvimento, como hoje se chamam, de desenvolvimento sustentável, onde no processo de tomada de decisão, da consciência, na programação, nas atividades, considera-se efetivamente a importância da dimensão ambiental como um dos fatores do desenvolvimento sustentável.
E isto, obviamente, não quer dizer que seja tudo igual em todas as reservas da biosfera, tem que ser, obviamente, adaptado àquilo que são as prioridades e às identidades locais. Portanto, são formas de conservar, de promover a manutenção da identidade natural, da cultura também, do património, mas olhando para o futuro, olhando para perspectivas não só de assegurar que a natureza se mantém em condições de funcionar e de disponibilizar os serviços que asseguram o bem-estar às comunidades e à própria natureza, mas de procurar caminhos de valorização dessa natureza ao serviço do desenvolvimento socioeconómico. E é isso que quer dizer o conceito de reserva da biosfera da Unesco. Isso implica uma consciência ambiental de elevado nível para lá do que diz a legislação. Sim, aliás, uma reserva da biosfera da Unesco não implica qualquer mudança legislativa. Não há nenhuma ingerência, uma vez que a Unesco é uma agência das Nações Unidas, portanto não interfere na legislação nacional. Mas também fazer áreas ou reservas, ou seja o que for, por decreto, são as chamadas áreas protegidas de papel, também só por si não funcionam. Portanto, a legislação é um instrumento, mas não é o único nem o último instrumento. É fundamental que haja uma consciência, que haja um engajamento, que haja uma participação efetiva que considere os diferentes atores e os diferentes interesses, porque isso aqui é a lógica da equação do desenvolvimento sustentável, é percebermos efetivamente o que é que há de comum, o que é que nos une, qual é a preocupação maior, e a preocupação maior, quer se queira, quer não, é o bem-estar das comunidades. E, portanto, esse é o maior objetivo, o primeiro objetivo de qualquer iniciativa de conservação da natureza. A natureza pela natureza não chega e, portanto, é preciso sensibilização, como bem diz, e educação. Não só a educação ambiental, mas a educação para a sustentabilidade de uma forma geral é um dos pilares das 3 funções que as reservas da biosfera, pelas questões normativas, têm que cumprir. Uma é a conservação, a função de conservação, seja do património natural, seja da cultura, da identidade, das formas de viver e da natureza dos sítios, é uma função. A outra função é a do desenvolvimento socioeconómico, ou seja, procurar ajudar a criar emprego, a criar riqueza, a juntar valor àquilo que já é, digamos, praticado no território classificado como reserva. E a terceira função é a função que nós chamamos tecnicamente de apoio logístico, que é precisamente aquilo que acabou de referir, que é a educação, o conhecimento e a participação através da sensibilização também. Conhecendo Cabo Verde como conhece, o homem cabo-verdiano tem essa consciência? Eu creio que sim, porque, aliás, para além de ser o homem cabo-verdiano, a população, o cidadão cabo-verdiano, é também um cidadão ilhéu. E um ilhéu, eu também sou ilhéu, portanto também sou da Macarronésia, sou natural da Ilha da Madeira. Os ilhéus têm uma vantagem em termos de percepção da dependência e do fator natureza no seu bem-estar. Nós estamos limitados pelo mar, obviamente, que é um recurso inesgotável aparentemente, mas temos uma consciência pela escassez, pelas dificuldades, de que não podemos lutar contra a natureza. Temos que perceber como é que ela funciona, que os recursos não são inexoráveis, portanto que se esgotam, e como tal é preciso procurar um balanço. O balanço não há nenhuma fórmula, é aquilo que em cada momento e em cada tempo se pode decidir em função daquilo que são as características de cada local. E no caso de Cabo Verde, eu também conheço e falo com a população, e sei que o pescador percebe o que é a dificuldade em termos de assegurar que os recursos continuam lá. Sei o que é a dificuldade de um agricultor quando, por muita força, por muita abnegação que tenha, se não tiver água e se não tiver solo, não vai funcionar. Sei as dificuldades que há em termos das infraestruturas, dos equipamentos, para fazer valorizar aquilo que é uma vida de luta constante, de séculos e de séculos, em situações extremas, e com a questão das alterações climáticas, nós temos que ter essa capacidade de perceber o que é que vai acontecer, como está a acontecer, e promover aquilo que nós chamamos capacidades e características de adaptação e de fomento da resiliência. Só que hoje, no passado isso sempre aconteceu, mas os recursos eram mais, havia maior quantidade e maior disponibilidade porque havia menor pressão. Digamos, a situação hoje é um pouco mais difícil a esse nível e vai convocar não só a vontade e a abnegação e a consciência, mas também conhecimento científico e técnico que não pode ficar só para os cientistas, tem que ser passado para o pescador, para o agricultor,
para o operador turístico, para a administração local, para a administração central, para o professor, para o turista que também nos visita e que também nos gera impactos. Portanto, é essa a vertente que temos que fazer e que promover, e que não é diferente, obviamente, que é específica no caso de Cabo Verde, como é específica no caso de qualquer outra ilha, mas estamos todos num planeta que de repente ficou pequeno. E este barco, onde todos nós navegamos pelo espaço, acaba por ter os mesmos desafios. Daí a importância e também a obrigação das reservas da biosfera de cooperar, de trabalhar em rede, quer pelas questões temáticas, as redes, por exemplo, de reservas da biosfera em ilhas e zonas costeiras cooperam e fazem transferência de conhecimento, porque muitos dos problemas e também das soluções já foram encontrados em alguns sítios que abordaram essa questão há mais tempo, ou noutros sítios que estão a começar agora podem ver as questões de uma forma diferente, e este trabalho em rede, como aquele que se está a fazer no contexto da CPLP, é muito importante para nós. Aliás, eu diria, e transmiti essa questão durante o tempo em que estive nesta reunião, de que também esta rede não se pode acanhar, nem pensar que é nova, nem que as reservas de Cabo Verde, que só têm 2 ou 3 anos de vida, não sabem nada. Elas têm muito para ensinar. Possivelmente ainda não vestiram essa capa, ainda não se aperceberam, mas nestas dinâmicas que se vão lançar agora com o desenvolvimento e implementação das reservas, certamente que Cabo Verde também vai partilhar a sua aprendizagem, os seus casos de sucesso e eventualmente os casos de insucesso, para que todos possamos beneficiar com isso. Quando está a dizer partilhar a sua aprendizagem, está a referir-se à convivência entre o homem, a natureza, as secas? Sim. Eu creio que Cabo Verde tem essa experiência para partilhar. Se há povo, obviamente existem outros povos no planeta com essa experiência, mas a experiência de Cabo Verde é única. É um contexto regional e biofísico de uma necessidade extrema, de uma capacidade extrema que ao longo dos séculos foi forçada a adaptar-se a um conjunto de contingências, desde pragas, como conhecemos aqui há uns séculos, até à escassez da água, e essa capacidade não é a necessidade de sofrer e de encarar essas mesmas dificuldades que se querem pôr, mas a capacidade de encontrar inovação e resiliência. O que vimos na Ilha do Fogo relativamente à capacidade de transformar uma agricultura artesanal, como a do vinho, em condições extremas, num produto de alto valor acrescentado, é bem um exemplo disso. Mas outras questões, até mesmo mais culturais, podem ser, entre aspas, embrulhadas naquilo que tecnicamente em marketing se chama branding, e beneficiando desta dinâmica de ser reserva da biosfera, poderá, digamos, acrescentar valor aos produtos que, sejam agrícolas, sejam da pesca, seja do artesanato, não conseguem, pela escassez de massa crítica, pela distância ao mercado, pelos custos da ultraperiferia em relação aos mercados centrais e pela falta de massa crítica em termos de produção, não se consegue assegurar uma competitividade, mas pela qualidade, pelo posicionamento de nicho, por contar uma história, podemos posicionar esses produtos de uma forma mais competitiva, porque eles acabam por ser únicos. E aquele que é único no mercado, aquele que tem uma história que deve ser partilhada para além, quando se toma uma garrafa de vinho ou se prova um vinho da Ilha do Fogo, não é o vinho em si, nem a casta que tem o valor. O valor essencial é a história que está por trás disso. Toda a história ancestral, as dificuldades, e essa história tem que ser acompanhada quando se vende uma garrafa. Não basta pô-la no supermercado a um preço competitivo, eventualmente à custa de um baixo salário ou de um salário menos competitivo, mas se acompanharmos esse produto da história, da experiência única que é ou que deve ser quando alguém degusta esse produto, então estamos a posicionar esse produto num mercado de nicho que reconhece e que valoriza essa história, porque faz parte dela, porque se identifica com ela e que está disponível certamente no mercado global em que vivemos a valorizar esse produto, acrescentando valor e pagando mais por isso. Portanto, isso significa que não é pelo crescimento. Este é o exemplo. Aqui estamos a pensar em tudo, em economia, trabalho digno. Claro. Estamos a pensar em desenvolvimento sustentável e reparou que isto é o que as reservas de biosfera em alguns sítios já fazem. Há reservas da biosfera que posicionam os seus produtos
são também igualmente pequenos, e até mesmo na CPLP temos exemplos disso, como o caso da Ilha do Príncipe, que é uma ilha que já é reserva da biosfera há 12 anos, vai fazer agora 12 anos, e que criou um sistema de certificação baseado na autenticidade, ou seja, na produção local, e nas boas práticas, ou seja, introduzindo competências, capacidades para, digamos, uma gestão racional dos recursos. Os pequenos produtos de nicho, como o cacau, como o bobo frito, como uma série de outros produtos, a banana, etc., são vendidos local e internacionalmente com o branding de ser produzidos numa reserva da biosfera da Unesco e sob boas práticas que resultam de uma aplicação do conhecimento tradicional, numa produção de pequena escala, mas de grande valor acrescentado, que penetra em mercados de nicho e que, por sua vez, derramam na economia e para quem produz o justo e equilibrado valor daquilo que é o contribuir para que a humanidade desfrute destes sítios, destas culturas, que não se diluem, e também aqui abrindo oportunidades para que a juventude não seja obrigada a emigrar ou a continuar uma vida sem grandes perspectivas e sem, digamos, o justo retorno, porque é, sobretudo, também uma forma de contribuir para a não desertificação em termos demográficos e as dificuldades que resultam da fixação da juventude, que hoje tem direito, como é óbvio, e tem toda a legitimidade para procurar maior qualificação, e se quiser continuar numa atividade tradicional, tem que o fazer de uma forma inovadora e que lhe traga mais rendimento, como é óbvio. E como é que podemos transmitir esta consciência? Porque isto aqui estamos em face, creio, de uma cadeia. Os agricultores, os trabalhadores, os governos e a escola. Sim. A melhor forma de fazer isto é em diálogo, tal como propõe o programa MAB e as reservas da biosfera. Quando há a possibilidade de dialogar e juntar na mesa as partes interessadas em torno de objetivos comuns, não é difícil. Não quer dizer que isto funcione como uma varinha mágica, mas se não houver diálogo é muito mais difícil. Eu posso lhe dar um exemplo concreto numa reserva da biosfera que eu conheço e na qual trabalhei há alguns anos, num projeto em que se identificou que também é sobretudo uma reserva onde a atividade principal é agrícola, onde há uma demografia muito pequena, 6.000 pessoas apenas, com uma demografia muito avançada na idade, praticamente não há juventude, e portanto o agricultor aí é microagricultor, produz para subsistência e pouco mais. Sobra-lhe alguns quilos de batata, ou alguns quilos de milho, ou alguns quilos de outros produtos, que não consegue colocar no mercado porque os supermercados ou os hotéis não compram pequenas quantidades, mas em conjunto juntaram-se em torno da reserva, formaram uma associação e a reserva funcionou como um honest broker que promoveu a comunicação junto dos restaurantes, porque é uma zona que tem algum turismo, tal como Cabo Verde, e assegurou que os restaurantes passaram a integrar no seu menu pratos e um menu típico com produtos da terra e valorizando pratos. Isto significa que houve pesquisa, que houve gente da área da gastronomia, da história, da cultura, que ajudou e que sensibilizou, capacitou, formou os senhores dos restaurantes, mas também os dos hotéis, e passaram a incluir nos seus menus o chamado menu da biosfera. Era assim que era chamado, é assim que é chamado, e sabe qual foi o impacto nisso? Foi preciso aumentar a produção agrícola em 40% e deixar de exportar produtos agrícolas. No meio pequeno isto tem algum significado e sentido, porque na prática garante um escoamento dos produtos e até um aumento da capacidade produtiva. Ou seja, muitas vezes a solução está em casa. E se, por exemplo, nós temos uns milhares de visitantes que podem passar na Ilha do Maio, ou na Ilha do Fogo, ou noutra ilha qualquer, e que se forem convidados, se forem informados, se forem sensibilizados a consumir os pratos da terra no menu, em vez de comerem pratos internacionais que consomem em sua casa. Portanto, não é isso que eles vêm à procura quando fazem uma visita a um sítio. Eles vêm, obviamente, pelo clima, pelo bem receber, pela segurança, mas também vêm pela experiência de ver uma natureza diferente, pessoas diferentes que só existem ali, e aquilo que é a história e a identidade. Isso passa pela cultura, pela música, pelo teatro, pelas artes e também pela gastronomia. Ora bem, se conseguirmos por diálogo
criar que a experiência é íntegra e integral, ou seja, que a natureza, obviamente eles vêm com os seus olhos e são orientados, podem fazer uma visita ao mar, ver as baleias, golfinhos, tartarugas, podem fazer uma visita pelas serras e ver também as espécies e ver os cenários e a paisagem. Na parte da cultura também. Obviamente, se houver um festival, se houver uma animação que promova o teatro local, a cultura, ok, isso também já cimenta uma ou outra. Mas na gastronomia temos falhado e muitas vezes isso acontece. Vamos ao restaurante do hotel, vamos ao restaurante do local e somos convidados a comer a pizza que se come em qualquer cidade italiana ou a comer o arroz que se come em qualquer sítio sem ser ali. E, portanto, se conseguíssemos promover e valorizar e assegurar que há um escoamento, a produção também acaba por ser canalizada e aí não é preciso, se calhar, exportar. E, portanto, somos competitivos. Se cada turista consumisse 2 ou 3 vezes por semana, na duração que está na sua visita, produtos locais, ele teria a oportunidade de experienciar uma coisa única, valorizar e escoar, e, portanto, menos importação de coisas externas e maior produtividade, e também isso ajuda a manter a própria paisagem humanizada, que é muito importante. Podemos falar é que o supermercado compete. Podemos falar num processo de certificação com o carimbo Biosfera da Unesco? A classificação de um território como reserva da biosfera é em si mesmo um processo de certificação. É um processo que certifica que aquele sítio reúne as condições para entrar no jogo. Eu costumo dizer, usando uma linguagem futebolística, que pouco mudou no meio e no fogo em termos da realidade natural e social. Mas é como entrar na Champions League. Portanto, agora as áreas protegidas já lá estavam, o interesse e a sensibilização já lá estavam, mas agora vamos continuar esse esforço numa lógica internacional. E isso, em termos de certificação, em si o label Unesco é suficientemente, é um dos fatores de atratividade que tem agora que ser valorizado. Na prática, Cabo Verde tem, nestas 2 ilhas, um instrumento não só de valorização, mas de comunicação, que deve ser explorado. Provavelmente o que é que está a faltar é a integração dessa certificação Unesco num processo económico. Não diria que está a faltar. Atenção que as reservas da biosfera de Cabo Verde são recentes, há toda uma dinâmica em curso, eu conheço o trabalho que está a ser feito. Ou potenciar. Sim, para potenciar. Agora, uma coisa é a candidatura em si, foi um esforço significativo, entretanto houve a aprovação, entretanto agora está-se a constituir a instalação dos órgãos de gestão, a constituição, toda a deliberação sobre esse aspecto, a elaborar os planos de ação e, digamos, a dinamizar as atividades que vão lançar. Estes são processos lentos, também a experiência internacional. Este programa tem já mais de 50 anos, tem 748 sítios no mundo inteiro, em 134 países, com reservas da biosfera, e se verificar, depois da nomeação, as reservas têm 10 anos para, digamos, arrancar e funcionar e demonstrar que estão a contribuir para aquilo que é o conjunto dos objetivos do programa. E, portanto, com 1 ano e meio, 2 anos, ainda é pouco, mas já há alguma sensibilização, e eu creio que este encontro da CPLP é bem demonstrativo disso, em que vimos, quer no Maio, quer no Fogo, tal como nas outras reservas que participaram de Portugal, do Brasil, etc., que já existe uma sensibilização, que já existe uma dinâmica que ainda não entrou em velocidade de cruzeiro, mas que certamente vai encontrar o seu caminho, porque mesmo assim é natural, há um processo de assimilação, de divulgação, que creio que agora irá ter um arranque e um incentivo maior depois deste encontro, também foi para isso que serviu, para sensibilizar e gerar pelo menos a curiosidade de alguns dos atores locais e depois, obviamente, envolvê-los, dar-lhes espaço e tempo e, sobretudo, aqui atrair alguns sectores que tradicionalmente ficam um pouco à distância, e um deles é o sector privado, e em particular o sector do turismo e mesmo o sector do desenvolvimento, da iniciativa privada, que é fundamental que estejam a bordo e que percebam que, quando se fala de conservação e de reservas da biosfera, não é só para os passarinhos nem para as plantinhas, é também para eles, e que também a reserva da biosfera significa investimento. Eu posso lhe dizer que a reserva da biosfera na Ilha do Príncipe foi responsável
pela atração do investimento que justificou, digamos, a infraestruturalização do atual aeroporto. Antes da reserva da biosfera, o aeroporto era lista negra, tinha carências estruturais, tinha um mau funcionamento. A extensão e a otimização para aquilo que foi agora foi o resultado de um investimento que foi feito em termos da reserva da biosfera e através da reserva da biosfera pelo governo regional do Príncipe, que levou à atração de algum investimento internacional na área do turismo sustentável, com garantias de que, através da reserva da biosfera, não se iria promover um turismo de excesso que obrigaria a equacionar situações como que excederiam a capacidade de carga da própria ilha, com impactos ambientais, mas também sociais e económicos, que poderiam ser complicados. E, portanto, uma boa combinação, um bom diálogo, quer com as forças vivas locais, quer internacionais, levou a um modelo que, entre outras coisas, trouxe a melhoria do aeroporto, que hoje acomoda melhor as necessidades da ilha, maior frequência de voos e alguns investimentos internacionais e locais também, que combinam aquilo que é a oferta de um produto de nicho, baseado na natureza, nas pessoas, na cultura, e que gerou empregos, e o nível médio de vida e o salário médio na Ilha do Príncipe é completamente diferente 10 anos após a criação da reserva da biosfera. O que é que está a dizer então é que a biosfera não é compatível com o turismo de massa? Não, a biosfera não é compatível com qualquer atividade económica que gere a degradação sem retorno dos recursos naturais, e que nem sempre o aumento da produção em massa, seja na agricultura, seja na indústria, é a melhor forma de gerar rendimento. O turismo, por exemplo, o rendimento mede-se de duas formas. Pode-se medir pela taxa de ocupação hoteleira, que é um indicador. Mas esse indicador não indica tudo. Indica a taxa de ocupação, não nos indica a taxa qualitativa, nem o rendimento per capita. E a pergunta que se põe é, 1 milhão de turistas num determinado destino é melhor do que 10 mil? A resposta é, depende do rendimento que per capita se der. Se eu apostar num turismo de baixa qualidade ou de baixo preço, a qualquer custo, eu estou a competir com muitos destinos, mas por uma bitola baixa. E aí quem determina a qualidade e a intensidade é o operador, porque eu só estou a usar o preço como o preço baixo, como aquilo que me dá competitividade. Mas como eu disse atrás, estivermos a valorizar e a posicionar um produto de uma forma integrada, que é de qualidade, único e exclusivo, porque vamos ser claros, quando se fala de turismo, aquilo que distingue um destino do outro não é o hotel, nem é o aeroporto sequer, nem sequer é a praia ou o clima, porque há muitos sítios com bons hotéis, com bom clima, com boas praias, etc. O que distingue um destino turístico do outro são só 2 elementos que podem ser irrepetíveis, e no caso de Cabo Verde é isso que também tem. São as pessoas, portanto, as pessoas significa a história, a cultura, a forma de estar, de viver, de partilhar, etc., com quem se partilha, obviamente, a adoração que o turista tenha na ilha. E a outra, segunda coisa, é a natureza. Os ecossistemas, sobretudo quando baseados em espécies endémicas, são únicos. Ora, nós temos aqui a possibilidade de, em relação ao turismo, de oferecer, posicionando de uma forma coerente, com qualidade, um produto que assenta em 2 elementos que são irrepetíveis e únicos e que não há em lado nenhum no mundo. E que só ali quem quiser ter esta experiência, depois é uma questão de comunicação, de marketing, obviamente, e de coerência em termos de estratégia global do país, mas isso permite a um país como Cabo Verde colocar, neste caso, 2 reservas de biosfera como sítios únicos, assentos numa natureza única e em pessoas e numa história única. Ora, isto, quem é que pode competir com Cabo Verde? Ninguém. Porque a história e a cultura de Cabo Verde é única de Cabo Verde. A natureza de Cabo Verde é única em Cabo Verde. Portanto, aqui está, digamos, se calhar não precisamos de muitos turistas, obviamente precisamos de uma quantidade suficiente para gerar riqueza e receita, mas podemos definir qual é a capacidade de carga que o país, ou que alguma parte do país, pode assegurar ou suportar sem
colocar em causa esta integridade e estes ativos que são únicos. Aí um turismo de residência, como se diz? Poderá ser de residência, poderá ser temporário, o turismo tem todas as modalidades, mas um turismo que esteja alinhado com os princípios da sustentabilidade e que na decisão tenha em curso, na tomada de decisão dos investimentos, sejam eles quais forem, de infraestruturas, de equipamentos, de unidades, ou seja lá do que for, que tenham em consideração a perspectiva de médio e longo prazo. Porque um turismo, por exemplo, de grande massa para um sítio pequeno, imaginemos que vamos aumentar em muitos milhares ou até para milhões a frequência e mantendo uma boa qualidade, mas um turismo de qualidade em termos hoteleiros, o rácio, por exemplo, de funcionários para turista é de 6 para 1, 6 funcionários para 1. Ora, se eu aumentar em uns milhões um determinado destino em termos de turistas, significa que eu tenho que ter mais milhões para trabalhar. E se calhar não tenho espaço, nem casas, nem quantifiquei a quantidade de lixo, nem de energia, nem de escolas, nem de carros, que isso vai implicar. E se esse for um modelo que aparentemente num determinado tempo pode gerar algumas oportunidades de investimento, emprego, etc., mas será esse emprego longo e será esse emprego, essas oportunidades longo, duradouro e justo, quais os impactos que isso vai trazer. Portanto, estas questões da sustentabilidade têm que ser bem ponderadas. Eu não estou a dizer que se deve ir para um lado ou para o outro, mas que se deve dialogar, equacionar e prever num médio e longo prazo qual é o impacto que isso tem na integridade do próprio território, porque às tantas podemos estar até a desviar e a modificar a natureza que, neste caso, é aquela que nós queremos usar para atrair o investimento e, obviamente, a dinâmica económica. Portanto, aqui não há fórmulas mágicas, cada sítio tem que encontrar o seu diálogo, a sua fórmula e procurar, com a certeza, porém, de que se houver diálogo, se houver este equacionar, claramente as pessoas entenderão, participarão e aceitarão ou não as medidas e as propostas e farão parte delas. O investimento privado surge com mais facilidade se o privado fizer parte da governança das reservas de biosfera? Claramente que sim, no entanto, não é imperativo, cada reserva tem o seu modelo, isso é muito flexível do lado do Unesco. Agora, se houver informação, se houver uma percepção de qual é o caminho, qual é a estratégia, quais são qual é o papel de cada um, é muito mais fácil. É a questão do diálogo e concertação. Se há algo que as reservas da biosfera promovem, que, em meu entender, é muito interessante, bem, o conhecimento, a inventariação, a disponibilidade da melhor informação disponível para a tomada de decisão, seja ela de um privado, seja do público, mas um dos fatores é mesmo o diálogo e a partilha de uma visão comum, porque, obviamente, entendendo que há interesses diferentes, mas toda a gente quer futuro, seja eu privado, seja eu público, seja eu pescador, agricultor ou investigador, que gostamos de um determinado território, nós queremos é futuro. E o futuro é comum, porque se não houver qualidade em termos territoriais, em termos naturais, em integridade cultural, então vamos ter um futuro de menor qualidade e possivelmente não será ali, vamos ter que encontrá-lo noutro sítio. Ou então vamos ter uma qualidade de vida menor e isso não é o que se procura. Terá que haver códigos de investimento? Sim, eu creio que não devemos inventar a pólvora, portanto não é uma questão de produzir mais legislação, os países já têm legislação às vezes a mais. Aqui o que interessa é mesmo o diálogo e a percepção. Eu aí, no caso de Cabo Verde tem uma estratégia de desenvolvimento muito clara, a nível geral, sufragada democraticamente pela população, e é assim que funciona sempre em democracia. E, portanto, não devemos olhar para as reservas da biosfera da Unesco, nem para a Unesco como uma alternativa, nem como qualquer reparo a seja o que for. O que há é que olhar para as reservas da biosfera como um instrumento mais que, de uma forma livre e consciente, o país, neste caso relativamente ao mar e ao fogo, quis a dada altura propor e que está a continuar. Aliás, eu devo dizer que as autoridades de Cabo Verde, seja ao nível da Presidência da República, seja ao nível do Governo, seja ao nível dos municípios, e independentemente, digamos, das cores partidárias ou da vertente,
nesta matéria estão plenamente conscientes e plenamente de acordo, porque também Cabo Verde é um país signatário das convenções que estão a montante de tudo isto que estamos a falar, desde a Declaração do Rio de 1992, aos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável e Agenda 2030, à Convenção da Diversidade Biológica, à Convenção sobre as Alterações Climáticas. Portanto, Cabo Verde, enquanto Estado-nação independente e soberana, está perfeitamente alinhado e, na prática, estamos aqui a trazer para o terreno, para o concreto, aquilo que se vê às vezes só nos telejornais. Quando se ouve falar nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, nos 17 Objetivos, na Agenda 2030, na Convenção da Diversidade Biológica, nas alterações climáticas, as reservas da biosfera da Unesco personificam isso. A nível local, são uma plataforma para se abordar as questões locais, mas com um foco muito local. Então, os ciclos eleitorais não perturbam a caminhada das reservas de biosfera? Não, obviamente poderá haver aqui ou ali maior aceleração, menor aceleração, maior vocação para a conservação, maior vocação em determinado momento para o desenvolvimento socioeconómico ou para a educação e investigação, mas não aquilo que nós temos visto no quadro global, não, quer dizer, e as reservas de biosfera são uma atividade humana como outra qualquer, tem altos e baixos, tem maior intensidade ou menor intensidade, são mais úteis ou menos úteis num determinado momento ou noutro determinado momento, mais para a educação, mais para a investigação, mais para a conservação, ou continuam o seu trabalho de uma forma paulatina. O exemplo recente de um projeto que assistimos em Portugal, que combinou as 12 reservas da biosfera, incluindo 3 reservas transfronteiriças, mostra isso, que há uma reserva no norte que tem uma vocação mais para um turismo de natureza, que há uma reserva que é o Polo do Boquilobo, que tem 40 anos, que é uma área de agricultura intensa e intensiva e que inclusivamente a gestão está a cargo de uma associação de agricultores, em parceria obviamente com as entidades públicas, ou uma reserva mais jovem na Ilha do Porto Santo que combina a conservação de uma natureza muito frágil e também muitos problemas comuns a Cabo Verde, como o problema da água, com um turismo de qualidade e que tenta quebrar a sazonalidade. Portanto, foi encarada a reserva da biosfera como um instrumento complementar àquilo que já é o investimento nacional. As características das reservas de biosfera no fogo e no meio são completamente distintas, mas podem ser complementares. São, e inclusivamente o conhecimento que tenho é que Cabo Verde encara o programa MAB numa lógica de estratégia nacional, sem perda da individualidade de cada uma das ilhas. Agora, o modelo de governance, a filosofia e os objetivos gerais são iguais. Eu diria que uma reserva da biosfera na Ilha do Maio tem os mesmos objetivos que a da Ilha do Príncipe ou com a Ilha de Palawan nas Filipinas. A única coisa que muda é, digamos, os ativos e os atores locais, e a história e a identidade, mas os princípios da sustentabilidade, da Agenda 2030, da conservação como elemento, como um pilar do desenvolvimento socioeconómico, são exatamente iguais. E é por isso que elas colaboram em rede, apesar de distantes, e partilham. Ora, diz-me lá como é que abordaste a questão do turismo que estava ali a gerar problemas. Ou como é que foi resolvido o problema da energia numa ilha que não tem massa crítica. Ou como foi resolvido o problema da falta de água na ilha de Hierro, em Canárias, que é a reserva da biosfera, combinando a energia eólica com a dessalinização e gerando a disponibilidade de água para a agricultura, que também é um drama lá. E é esta partilha, porque os problemas são iguais. O mundo é todo igual dentro da diversidade que nos caracteriza. E, portanto, esta partilha e a coerência nacional e programática do programa asseguram que as reservas de biosfera procuram soluções para problemas locais, mas que são, na sua gênese, iguais e com uma natureza global. Disse há pouco que o processo, digamos, de consciencialização das reservas de biosfera é um processo lento, não é? Mas como se fala agora na aceleração dos Objetivos de Desenvolvimento do Milénio, não se pode também, por equiparação, pensar num sistema de aceleração nas reservas de biosfera?
Sim, uma das questões que faz essa aceleração é o envolvimento das escolas. Conheço muitas reservas de biosfera onde, por exemplo, Castro Verde, em Portugal, implementou no currículo oficial uma disciplina de 1h30 por dia no ensino primário sobre reserva da biosfera e os princípios que estão subjacentes. Por outro lado, o lançamento de iniciativas nacionais como as Olimpíadas das Reservas da Biosfera, a formação e capacitação dos docentes para integrarem de uma forma pluridisciplinar, porque não é só biologia, nem é só biodiversidade, pode ser da língua, pode ser da cultura, das artes, seja o que for, em projetos multidisciplinares nos clubes de escola, eu creio que é uma das formas mais expeditas, mais fáceis e mais efetivas de promover essa sensibilização, porque, por um lado, tocamos nos jovens, que são muito disponíveis para isto, mas através dos jovens chegamos aos adultos e aos pais, porque, como sabe, aliás, no marketing e na comunicação, muita publicidade, seja de que produto for, está muito orientada para a juventude, porque a juventude e sobretudo a criança e a adolescência consegue convencer os pais a adotar certos comportamentos de consumo, porque são de facto uns drivers, umas forças motoras. E portanto eu tenho para mim que efetivamente uma iniciativa na área da educação para o conhecimento e envolvimento das escolas no conhecer a sua reserva da biosfera, no fazer parte, é fundamental e será uma das linhas de trabalho que as reservas vão procurar e que foi transmitido nesta reunião que sim, que é uma das linhas. Depois, obviamente, para o setor privado também, é importante que os agentes da cooperação, da restauração, da hotelaria, mas também da agricultura, eu sei por outras vias, por outro projeto, que muito em breve, e aliás creio que a semana passada ou há 2 semanas houve uma ação de formação sobre empreendedorismo em reservas da biosfera, foi aberta a muitos agentes em Cabo Verde e noutros países da CPLP, e que muito em breve haverá mais formações desse nível. Não só nas reservas da biosfera, como também noutras ilhas, como Santo Antão. Santo Antão tem condições para ser uma reserva da biosfera? Eu creio que sim. Eu nunca estive em Santo Antão, mas já li muito sobre Santo Antão, até porque dizem que é a ilha mais parecida com a minha, a Ilha da Madeira. E recentemente estive numa conversa precisamente parecida com esta, em que efetivamente sim, as condições estão lá, e as condições são ter uma representatividade em termos dos sistemas naturais típicos da região, e claramente Santo Antão tem, e o outro requisito é ter gente e uma decisão ao nível local e nacional para promover. Eu dou-lhe o exemplo dos Açores, que têm já 4 ilhas que são reservas da biosfera e possivelmente avançarão com mais alguma. Na Madeira temos uma reserva da biosfera, que é a Ilha do Porto Santo, que é a ilha ao lado, e numa parte da Ilha da Madeira também reserva da biosfera. Portanto, é a demonstração de que é possível ter. Eu creio que é uma dinâmica que eventualmente poderá acontecer, mas caberá sempre a decisão às autoridades nacionais e locais. É uma questão de consciência e vontade política também, ao mesmo tempo? É uma combinação de tudo. Eu costumo dizer que uma reserva da biosfera não pode ser só boa vontade, nem uma dinâmica local ao nível da sociedade civil. É preciso liderança política, porque no fim do processo é o Estado-membro e é a entidade máxima, portanto o governo de um Estado-membro que submete a candidatura, e isso passa por um diálogo e por um processo. Ou seja, os poderes locais têm de ter a capacidade de convencer o central que vale a pena apresentar essa candidatura. Às vezes é assim, mas não tem que ser sempre assim. Portanto, tanto dá a começar num processo, como se diz, bottom-up, como top-down. Eu conheço e já participei em muitas sessões em reservas da biosfera um pouco por todo o mundo, em que por vezes é uma iniciativa central, digamos nacional, que entende que poderá ser útil promover uma reserva da biosfera num determinado sítio, e então aí entra num diálogo nacional e regional. Muitas vezes é ao contrário, portanto às vezes é uma iniciativa local, até vem de uma NGO ou de um ONG ou de um autarca, por exemplo, que gera uma dinâmica, que faz um debate e depois obviamente faz a concertação com quem é preciso e desenvolve um processo, porque
também é importante perceber que o processo em si de candidatura não basta preencher um formulário. É preciso dinamizar uma consciência que é muito rica em si e que transporta para dentro do dossiê de candidatura essa visão e essa comunicação e envolvimento dos atores locais, sendo que, em última análise, é submetida através do Estado-membro. Voltando atrás àquilo que sugeriu, eu creio que a questão da educação e sensibilização são fundamentais e devem ser permanentes, porque eu recordo-me que durante o período das candidaturas, que levou algum tempo, houve uma boa dinâmica. Eu recordo-me de ter participado em salas cheias, em vários sítios, quer no Fogo, quer no Maio, mas não chega, por muito que se trabalhe todos os dias, não chega, é um trabalho contínuo, porque, por exemplo, um cidadão que nasceu há 5 anos, tem 5 anos agora, daqui a 5 anos ele terá uma percepção do mundo diferente desta, e se nunca ouvir falar do que é uma reserva da biosfera, não vai ter possibilidade. E depois o próprio conceito de reserva da biosfera atualiza-se? Sim. O conceito de reserva atualiza-se e ainda bem que falam nisso. Estamos precisamente num momento de atualização. O programa tem 50 anos e normalmente ao nível da Unesco, os Estados-membros, todos os Estados-membros, aprovam a cada 10 anos uma estratégia e um plano de ação para o programa MAB que dura 10 anos. E estamos a terminar o último ano dos 10 anos, porque em 2015 foi aprovado no Congresso Mundial de Reservas da Biosfera no Peru o plano e a estratégia que estão atualmente em vigor. Ora, o novo plano e a nova estratégia vão ser aprovados em 2025, no próximo Congresso Mundial de Reservas da Biosfera, que vai ter lugar na China em setembro de 2025. Ora, as reservas da Biosfera de Cabo Verde já vão dar contributos, espero eu, para, digamos, acolher as suas necessidades ou a sua visão para melhorar o programa, porque o programa... E o que é que pode mudar? E o que é que pode mudar? Pode mudar, por exemplo, uma das questões que eu acho que pode mudar é o reforço da comunicação. Muitas vezes, por trabalharmos muito num determinado tema específico, achamos que toda a gente está a par e consciente, mas não é verdade. Por exemplo, em Portugal, as autoridades concluíram que, apesar de terem 12 reservas, que a maioria da população portuguesa não sabia o que era uma reserva da biosfera. E muita da população que vive nas próprias reservas não tinha uma noção clara. Para muitos, uma reserva, a palavra reserva significava restrição, e era preciso explicar que não há uma legislação, que não há uma proibição, que não há uma interdição que venha da Unesco, e que tudo assenta na legislação nacional. Aliás, eu até dava o exemplo do vinho, para dizer não há vinho e há vinho reserva. O vinho reserva é um vinho especial, mas toma-se, não é para ficar só guardado. Guarda-se para uma ocasião especial, mas consome-se e tem maior valor. E, portanto, a palavra reserva às vezes suscita problemas e até dúvidas sobre vai-me impedir de fazer este investimento ou aquele investimento. Quer dizer, não vai ser compatível se o investimento não for alinhado com uma sustentabilidade. Então, nesse caso, a questão não é o investimento não é permitido, ou que não faz sentido é ter uma reserva. Se eu quero fazer um desenvolvimento não sustentado, nem sustentável, então eu não vou promover uma reserva da biosfera, vou continuar com esse modelo. E é importante melhorar a comunicação, e isto não é um problema de Cabo Verde nem de Portugal, é um problema global. Portanto, há uma tónica que neste momento os Estados-membros estão a discutir, há um grupo de peritos a nível internacional que está a fazer uma avaliação e a aprender o que é que correu bem, o que é que correu mal nos últimos 10 anos. Vai haver um processo participativo de consulta, de contribuições. Em julho deste ano, portanto já daqui a 4 meses, na reunião anual do programa MAB, que este ano decorre em Marrocos, haverá a apresentação de uma protovisão e do balanço daquilo que foram estes 10 anos e iniciar-se-á uma discussão que vai terminar um ano depois, por volta de um pouco antes, na primavera de 2025, que reunirá todas as propostas, uma nova visão ou uma visão melhorada e alguma tónica, por exemplo, uma da comunicação já lhe falei, a outra é uma maior proximidade entre o conhecimento científico multidisciplinar, entre as ciências naturais e as ciências sociais e humanas, que possam disponibilizar a informação científica em tempo útil para o processo de tomada de decisão, seja ao nível local, seja ao nível global. Outras vertentes é, de facto, o reforço e o papel que as reservas da biosfera podem dar para que os Estados-membros atinjam e cumpram as metas que se comprometeram
em processos globais como as alterações climáticas ou a perda de biodiversidade. E alguns Estados-membros estão bem avançados nesse domínio, uma vez que consideram as reservas da biosfera como outras medidas eficazes de conservação e, como tal, aproximam-se rapidamente do cumprimento das metas de reservar 30% do território para assegurar que há uma conservação da natureza efetiva e ao serviço do desenvolvimento socioeconómico. Estas são algumas das linhas, mas nós somos o secretariado, não somos nós que decidimos, nós facilitamos, conduzimos o processo, mas a tomada de decisão é sempre soberana dos Estados-membros, e são 35 os Estados-membros que em cada momento estão no processo, no Conselho que toma as decisões. O envolvimento da juventude é também outro. O envolvimento da juventude e a educação são também linhas que até agora nos têm feito chegar propostas concretas para acelerar e melhorar essa participação. Para um programa que já tem 50 anos, não cabe em 50 minutos. De todo modo, nós agradecemos, Sr. Diretor da Divisão de Ciências Ecológicas e da Terra da Unesco e Secretário do Programa Man and Biosphere, Homem e Biosfera da Unesco, que coordena, podemos dizer assim, as reservas da biosfera da Unesco a nível global. Agradecimentos António Abreu, biólogo de formação, por ter estado conosco. Discurso Direto regressa na próxima segunda-feira. Muito obrigado nós pela oportunidade e bom trabalho. Discurso Direto. As perguntas nunca são indiscretas. As respostas às vezes são. Discurso Direto, a grande entrevista com Júlio Vera Cruz Martins.